dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Eu me chamo Diogo Alan e hoje a gente vai começar um projeto inédito aqui, o Vettori Shows, um podcast onde a gente vai trazer tudo que é gente do povão, gente que já tem uma fama aí, e a gente vai falar sobre tudo desse meio artístico, do mundo do pop, tanto do audiovisual ali, quadrinhos heróis brasileiros, heróis nacionais, também filmes e heróis americanos, mas mais voltado para os heróis brasileiros. E esse projeto é um projeto que a gente está começando hoje. Então, eu quero pedir, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, curte o vídeo aí, se você curte esse formato de vídeo, podcast aí. As redes sociais vai estar aqui na descrição, vai estar tudo aqui, Instagram, página no Facebook, TikTok e YouTube, vai estar tudo aqui na descrição. Então se inscreve, porque hoje a gente vai estar com ele, o nosso Stan Lee brasileiro, Christian, dos Quadrinhos Vettori. Seja bem-vindo, meu amigo. Eu aqui agradeço o convite de estar aqui no canal dos Quadrinhos Vettori. Pra quem não sabe, o Christian, ele que tá patrocinando tudo isso aqui, então nada mais do que justo que ele ser o nosso primeiro convidado pro episódio piloto. Mas aí, Christian, me fala um pouco sobre a sua história, quando começou a ideia de criar esses heróis, sabe? Como a sua história mesmo. Essa história começa há 40 anos atrás. Eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 54 anos, né? A gente começou desenhando uns personagens de palitinho, era cabecinha, um palitinho, as perninhas, os bracinhos, mas na insistência, desenha esse daqui, desenha outro, até que um dia eu pensei, pô, mas nós temos heróis de todos os países, por que que nós não teríamos heróis brasileiros? Entendi. Aí foi aí a ideia que surgiu de criar esses heróis nacional, né? Esses heróis Esses brasileiros. heróis nacionais. Inclusive, o primeiro herói criado foi o Patriota Brasileiro. E o patriota brasileiro, ele teve inspiração em alguém? Como que foi? Eu inspirei num símbolo nacional, numa razão de pátria nacional, né? De um soldado. Certo. E você comentou comigo mais cedo que você tinha um grupo de amigos que vocês desenhavam junto e tal. Isso. Quando nós tínhamos, assim, hum, entre 10 e 12 anos, nós criamos um grupo chamado Grupo de Super-Heróis. Aí cada um desenhava, porque tinha vários, não só eu desenhista, vários colegas meus desenhistas, e cada um de nós representava um herói. E aí nós tínhamos uma casinha no fundo da casa da minha avó, e nós fizemos um clubinho dos E você super-heróis. representava qual herói? Eu representava o Capitão América. Então o patriota É. brasileiro foi inspirado em você, ué. E como foi pra você a sensação de criar esses personagens? O que você sentia na época? Ah, porque é o seguinte, desde garoto, mas eu sempre acreditei no Brasil como nação, como país, né? E desde garoto eu sempre via os grandes recursos, as grandes capacidades que o Brasil tinha, e a intenção de criar os heróis brasileiros foi baseada nisso daí. Inclusive, conforme eu fui ficando mais velho, né, fiz o exército, aprendi mais, e aprendi que há muitos recursos no nosso país que não eram falados, não eram divulgados. Se fala em tantas coisas, se fala em música, se fala às vezes, programas de humor, mas não se fala de Brasil, não se fala da sua potência, não se fala, das suas riquezas. O povo brasileiro, com todo respeito, hoje em dia é muito puxa-saco dos Estados Unidos, né? Os caras, é Marvel, é DC, ainda mais com esses filmes de hoje em dia. Você pensa em um dia fazer um filme, assim, de repente, do Rochedo, do Patriota Brasileiro? A gente sonha com isso, né. Inclusive, em cima da mesa aqui, ó, tem a HQ 01, que foi feita do Rochedo, né, através dela viram as do Patriota Brasileiro, de outros heróis, e demorou 40 anos para sair essa daí. Nós já tínhamos encarte de desenhos, de colorir, mas um gibi, realmente com a historinha, a origem de um herói brasileiro, depois de 40 E, anos foi feito o primeiro. E e a partir de agora, deixa eu te falar, foi feito o primeiro gibi, será feito o primeiro desenho e logo, logo será feito o primeiro filme. primeiro filme. E como que, qual que é a história do Rochedo para as pessoas que estão assistindo? Mas Ó, conta ali por cima para nós. por cima, o Rochedo é um garoto que mora na comunidade da Rocinha, né? Sofria muito bullying, era muito
zoado pelos colegas, e aí ele falou: "Não, vou ter que fazer alguma coisa". Ele começa a fazer halterofilismo, treinar para que ninguém mais zoasse ele. E nisso ele resolve fazer um curso de manutenção, né, e surge uma vaga no reator nuclear de Angra dos Reis. Essa é a grande pegada. Ali nós colocamos o reator nuclear de Angra dos Reis, um reator nacional, algo que não se é falado. E o Rochedo, trabalhando na manutenção, sofre um acidente lá dentro e adquire os poderes de Rochedo, o Invencível. Ele é tipo o nosso Hulk brasileiro. Isso mesmo. Extrema força, extrema O resistência. Rochedo, pra quem não sabe, é o meu personagem favorito de vocês aqui, é o meu personagem favorito dos quadrinhos Vetores. E, pô, é o que eu mais me identifico, porque quando eu era pequeno eu também sofria, né, bullying e tal, então é o personagem que eu mais curto, assim. E aí você vê, né? Imagina quem batia na cabeça dele, Hoje. hoje, a hora que encontrar com ele, você imagina Aí o eu vou susto olhar que ele vai assim, levar. vou olhar tipo, Entendeu? por É. favor. Por isso que eu falo para todos vocês, nunca façam bullying em ninguém, nunca zoe ninguém, nunca humilhe ninguém, porque você não sabe o dia do amanhã. E imagina aquele ator que faz o pai do Chris, sabe, o Julius, fazendo o Rochedo, como ficaria É, legal. então. Fortão assim, ó, um ator americano. E o Rochedo, ele representa bem a nossa cultura, porque ele é um herói que foi baseado justamente nisso. Rio de Janeiro, comunidade da Rocinha, É, né? o povão, né. É o povão brasileiro. Então, o Rochedo é um dos grandes heróis nacionais, nosso herói de primeira escalão. E quando você começou a criar esses heróis, você teve apoio desde o começo? Como que foi? Sua família te apoiou? Sempre foi muito difícil, porque hoje que tem um gibi desse pronto, amanhã que vai ter um desenho, Inclusive depois você vai me dar um autógrafo. tá bom, amanhã que vai ter um desenho, depois vai ter um filme, aí todo mundo fala: "Nossa, que legal, bonito". Mas enquanto isso é só um projeto, não, só uma ideia, depois vira um projeto, depois vira uma empresa, depois vira um negócio. Mas até ser uma ideia, as pessoas não acreditam. Por quê? Porque nesse país as pessoas querem acreditar em algo que está pronto, mas não querem trabalhar para que algo fique pronto. E essa é a grande dificuldade. Hoje eu percebo que é muito difícil nós artistas, assim, independente, que tá começando agora, ter o apoio, né. Infelizmente, eles preferem apoiar artistas grandes. Mas hoje em dia, com, o quadrinho já pronto, essas mesmas pessoas que lá no começo não te apoiava, hoje elas têm um pensamento diferente? Como é As pra elas? Assim, elas veem que aquilo, por exemplo, tem pessoas que sabem da história dos quadrinhos, tem 40 anos, tem 30 anos, tem 20 anos. Então hoje elas estão vendo aquilo que parecia ser só uma ideia ou um projeto se tornar uma realidade. Legal, muito legal quando, realmente as pessoas meio que quebra a cara, tipo: "Ah, pô, não vai dar em nada", e quando vê que tá dando certo, aí começa o apoio e tudo, eu acho isso muito bacana. É, E é por isso que talvez demorou 40 anos, porque talvez se você tem apoio antes, as pessoas acreditam na ideia, talvez tivesse saído antes. Por exemplo, vou falar aqui, tem um um investidor aí da mídia, famoso, eu consegui falar com ele, ele fez a seguinte pergunta: "Quanto está rendendo o teu negócio?" Eu falei: "O negócio está indo, está fazendo". Ele falou: "Ah, então, muito obrigado, quando tiver rendimento você entra em contato conosco". Quer dizer, as pessoas querem saber primeiro de números, para depois saberem de projetos. E há tantos projetos bonitos nesse país, não só dos quadrinhos de Ettore, mas diversos projetos, diversos artistas, porque se você não der chance para o cara que está iniciando, o cara que tem uma grande ideia, como que aquela ideia vai se tornar um produto? hoje em dia eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade em apoiar quem tá começando, tipo assim, exemplo: "Ah, vou fazer uma peça ali de teatro", "Ah, não, não tô muito afim de ir", aí vem um artista grande, você vai pagar mó caro no ingresso, aí eles vão. Aí eles vão. Quando é a pessoa que tá começando. Então, a ideia dos quadrinhos vetórios sempre foi essa, foi mostrar a verdade sobre o Brasil, mostrar a verdade sobre os artistas brasileiros. E qual desses personagem é o mais humano, assim, o que mais representa a humanidade, assim, que o público mais vai se identificar? Ó, na verdade, cada um deles tem sua pitadinha. Por exemplo, o Rochedo, apesar de ser gigante, invulnerável, invencível, ele é uma moça como pessoa, entendeu? Entendeu? Porque o patriota brasileiro, apesar de ser um soldado forte, destemido, mas também ele tem um carisma, ele tem um amor.
ele preserva pelo seu próximo. E Então todos os heróis brasileiros, acho que tem um pouquinho de brasileirismo, porque o brasileiro ele normalmente eu vou te dar um exemplo, carinhoso. Segunda Guerra Mundial, né, tava lá os americanos conversava com ninguém, né, tava lá os ingleses conversava com ninguém, chegou os brasileiros, todo mundo virou amigo. O brasileiro é muito caloroso, é, Entendeu? tipo. E eu fiz os personagens, por isso que são heróis brasileiros, porque eles têm a característica do brasileiro. E uma pergunta polêmica aqui que eu vou fazer pra você. Qual o seu personagem favorito? Ah, agora é uma polêmica. Rapaz, ó, eu tenho 2 favoritos, mas o meu favorito eu acho que tem que ser o que eu iniciei todo o projeto, que é o Patriota Brasileiro. Porque ele foi o primeiro, né, durante um ano eu só fazia historinhas sobre ele, desenhadas pelas minhas próprias mãos. Então, parece que eu, assim, vesti a camisa do Patriota Brasileiro, mas gosto de todos. O Rochedo, por exemplo, eu amo o Rochedo. O Rochedo é uma criação. É o meu Ó, favorito. vou te contar uma coisa aqui. Você sabia que o Rochedo, eu trabalhava na antiga FEPAS, Ferrovia Paulista, e lá tinha um cara muito forte. E um dia eu fiquei olhando aquele cara, eu não havia criado o Rochedo ainda. Eu falei, cara, eu podia criar um cara baseado nesse É cara. o que eu ia te perguntar, se um desses personagens foi inspirado em alguém da vida real já. Foi. O Rochedo foi, o Patriota Brasileiro O foi. patriota foi em você, meu. Mas assim, um soldado e um cara que quisesse o bem do seu país, preservasse pela sua nação, porque quando você fala patriota brasileiro, patriota não é briga, não é falar bobeira. Patriota é você amar seu país. É você saber que você tem nióbio nas suas terras, você saber que você tem grafeno, você saber que você tem paládio, você saber que você tem um rio Ranza 4.000 metros abaixo do rio Amazonas, entendeu? Você saber que você tem a maior biodiversidade do planeta. Ser patriota é você conhecer a tua nação, é É, amar a e tua você nação. acha que o povo brasileiro hoje em dia perdeu um pouco disso, né? Perdeu um pouco do dessa pegada patriota. Eu acho que as massas foram levadas a isso, porque se você pegar, por exemplo, os programas em geral, né, pouco se fala de Brasil. Você fala muito de principalmente coisas estrangeiras, né? E nós não estamos aqui na França, no Canadá, na Austrália. Você sabe onde nós estamos? Nós estamos no Brasil. No Então Brasil. nós temos que falar de coisas brasileiras. E O o, Brasil é para e brasileiros. o patriota brasileiro ali, ó, o escudo dele é feito de qual metal? Como que é o escudo dele? O Porque o do escudo Capitão América é de vibrânio, o dele tem que ser só que qual que é a diferença dos heróis estrangeiros? É tudo fake sobre fictício. fictício sobre o as coisas deles, as armas. Por exemplo, o escudo. O escudo dele é feito de nióbio, material verdadeiro, é feito de grafeno, material verdadeiro, e aí tem um grande segredo, ele tem uma pitada de paládio. Para quem não sabe, o paládio pode absorver de verdade 900 vezes qualquer impacto. Então, vamos supor, aquilo que o Thor faz dando uma pancada com o martelo e o escudo reflete, no paládio seria verdadeiro, porque o paládio pode reverter, pode suprir 900 vezes aquela Então, força. se alguém quiser criar o escudo do patriota brasileiro de verdade, consegue hoje em dia. Conseguiria, Ah, legal, conseguiria. bacana. E você Apesar que a OMSB mantém essa liga que foi feita secretamente, as 7 chaves, e provavelmente ninguém vai conseguir ter acesso a ela, a não ser que ele passe por cima do comandante Gama, né. o comandante Gama. Você pode contar um pouquinho da história do patriota brasileiro, pra quem não conhece? Dar uma resumida? Como você fez ali do Rochedo? Isso, o patriota brasileiro, né, era um jovem, gostava muito da sua pátria, eh, foi servir, chegou lá na hora de servir, eles separaram 400 homens e ele ficou para trás, ficou triste, falou: "Pô, não vou". Aí alguém gritou lá: "Ô, manda mais 10". E ele foi, Aí ele foi. entrou nos 10, dos 10 ele entrou para a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Na Academia das Agulhas Negras ele se destacou, se formando como oficial, participou de várias missões por várias partes do mundo, em nome do Exército Brasileiro, se tornou major, e quando ele se torna major, ele é chamado para um projeto ultra secreto chamado Soldado Perfeito, que não só ele foi convocado, mas diversos outros soldados. Tanto que alguns se tornaram vilões, porque adquiriram super força, super velocidade, né? E só que o patriota brasileiro teve uma coisa diferente de todos. Ele foi salvar um soldado, né, que ia ser atropelado por um caminhão de produtos químicos, e esses produtos químicos caem no seu corpo. E aí se mistura com o soro A20, que é
o soro do super soldado brasileiro, e aí ele adquire mais velocidade, mais rapidez, mais inteligente. Então, por isso que o Exército Brasileiro escolheu ele para ser o símbolo nacional, o patriota brasileiro. Tem até a gente fez uma animaçãozinha do Patriota Brasileiro, Isso, tá lá no seu Instagram, né. isso. Se você quiser passar o Instagram pra galera que tá assistindo, É quadri quadrinhos underline Vettori. vai tá na descrição aqui. Lá tem as imagens, as animações, tem a animação que conta a história do Patriota Brasileiro, que é muito top, também muito top. Lá no Instagram, eh, tem os cortes dessa aventura. Se você quiser ver ela completa, ela tá no TikTok e no Quai. Se quiser passar também, pode passar. Isso. O Quai é quadrinhos underline Vettori, o TikTok é Christiaus Vettori, né? E aí lá vocês vê toda a operação da transformação de um homem normal em uma lenda brasileira. E você comentou comigo que sofreu um acidente em 2016. Esse acidente foi um divisor de águas na sua vida. Foi. Você pode explicar um pouquinho pra gente? Posso. Tem horas que Deus faz coisas na sua vida que você acha que é ruim e na verdade foram boas. Por quê? Porque todos os meus desenhos, todas as minhas histórias eram em preto e branco. Eu criei tudo, desenvolvi durante vários anos. Foram só de desenvolvimento praticamente mais de 10 anos. Só que aí você vem, casa, tem filhos, tem que trabalhar, e eu guardei tudo isso, como se diz, em cima da laje, né? Mas em 2016, quando eu sofri um acidente, eu caí de um andaime e tal, e me deu trombose. Eu tive que ficar com a perna só para cima. Aí eu falei pro meu filho, falei: "Filho, pega todos os desenhos do pai, porque eu sou um cara que eu não consigo ficar parado, vai lá no negócio de xerox e tira 10 cópias de cada herói". E aí ele trouxe. E aí o que que eu ficava fazendo? Colorindo. Então, cada herói meu tem 10 cores diferentes, até eu achar as cores. Hoje essas cores que vocês veem, foi achado desse processo, tá. Legal. Eu já tive o rochedo vermelho, o rochedo de verde. Vermelho. Não, é porque é o seguinte, eu tentava fazer todas as coisas para ver o que ia dar certo, né. Entendi. Mas aí, por exemplo, quando eu achei esse uniforme aqui, ó, esse uniforme do Poderoso Brasil, falei: "Vai ser esse", entendeu. E você hoje continua criando heróis, personagens Continuo, novos? continuo. Porque, eh, tem a fase do arco principal, que foram criados todos no passado, mas hoje também tem um arco, e inclusive nós chamamos eles de os Jovens Guardiões Os Jovens Brasileiros. Guardiões. Por quê? É um novo arco de heróis E novos. nesses Jovens Guardiões, qual personagens, quais heróis que estão ali? Ali tem velocista, tem um que eu gosto muito, o Saltador. O Saltador. Saltador é um cara que ele salta, ele vai nos prédios, ele tem altas habilidades Tem a e Elétrica também, né, que tem você elétrica, mas o Saltador, vocês vão ter que ler as histórias dos heróis brasileiros para descobrir como ele adquiriu esses os poderes. 2 heróis jovens, né. Isso, heróis jovens. Fico imaginando a Elétrica e o Saltador ali namorando. Imagina os 2 tipo, namorando e tal. Isso. Aí eles pedindo conselho para os heróis mais velhos, chegando no patriota brasileiro ali pedindo conselho, pedindo, sabe, uma mentoria, tipo: "Pô, eu tô sofrendo Isso. aqui". Hoje o principal mentor dos jovens heróis é o arqueólogo. O arqueólogo. O arqueólogo. Ele usa todo o seu conhecimento para poder orientar esses jovens. Por quê? Porque, querendo ou não, o mais velho ele adquire mais experiência, né? Então, os mais jovens podem ter mais força, mas eles não têm a experiência dos mais velhos. E é por isso que heróis como o Patriota conseguem se destacar. Pode ser mais velho, mas ele tem mais experiência nas habilidades. E o que que você acha que faz um herói hoje? Sabe, as principais características. As principais características, ó, coragem, força, determinação, olhar pelo teu próximo, que é o principal. Porque o que que é um herói? Um herói é alguém que defende os fracos daqueles que são mais fortes. Então, isso daí é a pessoa olhar pelo mais fraco, sabe? É pensar no mais fraco. Porque eu vou te dar um exemplo. Existe um herói da Marvel que ele estava numa luta, passou um bandido por ele e ele não quis fazer nada. Mais tarde, o tio dele foi morto. Uhum. Aquilo ali é um exemplo que deixa para todo mundo que você, quando tem uma responsabilidade, se você é um herói, se você é um patriota brasileiro, você não pode deixar isso daí de qualquer forma. Você tem que
lutar para que isso floresça e passe para gerações posteriores. Entendi. E você comentou um pouco sobre o arqueólogo e tal. Qual é conta um pouco da história dele, a origem dele pra O gente. o arqueólogo Resumindo, é um só é um é ali. um professor formado em arqueologia, na faculdade de Goiânia, né, e ele fez várias, eh, missões de arqueologia pelo Brasil, né. E uma delas, principal, foi que ele soube que havia pirâmides dentro da selva amazônica, onde é muito fechado e ninguém vai. E ele fez uma expedição, perdeu todos os seus guias, mas ele conseguiu chegar lá. Aí ele encontrou uma dessas E pirâmides. é muito doido, eu nem sabia que tinha arqueólogos no Brasil, sabe. Pra mim, que sou novo, eu não tinha esse conhecimento. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque são muito poucos. Por que que são poucos? Porque todo mundo quer estudar para ser médico. Se você falar de faculdade de medicina, tem não sei quantas, É mas se verdade. você falar de faculdade de arqueologia, quase não vai ter. Aqui no Brasil tem várias, mas tem algumas universidades que têm cursos técnicos de arqueologia, ou seja, o arqueólogo, para falar que essa caneca tem 10.000 anos, ele tem que ligar para o americano e falar assim: o senhor pode falar para mim, assinar aqui para mim que tem 10 mil. Poxa, e o Brasil é multi-riquezas, né? Sim, o Brasil é gigante. Por exemplo, você tem vários museus, você sabia, tem vários museus de dinossauro no Brasil, Sim. são famosos. Mas normalmente não é um arqueólogo que é o curador do museu, é um geólogo. Por quê? Porque não tem arqueólogo. Não tinha que ser um arqueólogo para ser o curador do museu? Não um cara formado em geologia, porque geologia é outra esfera, tá, das partes geológicas. E eu particularmente eu sou ator, artista. Você acha que tem um herói ali? Você tem um herói, um personagem que é artista, assim, também, que tá nesse meio? Todo mundo tem um herói dentro de si. Você quer ver onde surge o herói? Por exemplo, você está andando na rua. Aí tem uma velhinha lá que não consegue atravessar a rua. Aí você ajuda ela a atravessar a rua. Isso aí é ser herói, tá? Tem algumas pessoas com fome em algum lugar. Você vai lá junto à galera, tal, eh, pega cestas básicas, isso é um herói. Então o herói não é só porque tem superpoderes. Herói é toda aquela pessoa que ajuda o teu próximo, ele é um herói. Só que às vezes ele não tem superpoderes. Ele não pode arrastar um trem, ele não pode saltar, 10.000 Puxar um metros. navio que nem um rochedo? Isso, entendeu? Ele não pode voar como blindado, mas ele é um herói, porque ele trabalha pelo teu próximo, ele faz pelo teu próximo, né. Entendi. Tem tantas pessoas que têm necessidade. Às vezes, por exemplo, igual eu falei: "A velhinha precisa atravessar a rua, o velhinho precisa atravessar a rua". Às vezes você tem crianças, com fome em algum lugar, as pessoas vai lá, levam alguma coisa para aquelas crianças. Então todas essas pessoas então, na verdade, tem um heroísmo dentro de cada um. O heroísmo ele está ligado, na verdade, a uma palavra chamada caridade, porque a caridade ela transforma as É pessoas. aquele famoso ditado: "Fazer o bem sem olhar a quem". Isso. Porque você vê, vamos falar aqui, quem somos nós para falarmos de Cristo? Mas Cristo é uma pessoa que ele não olhava ninguém. Por exemplo, tem uma coisa, os outros falam: "Ah, mas Cristo andava com ladrão, andava com prostituta, andava com malfeitor", não, eles é que andavam com Cristo, porque eles precisavam de Cristo, eles precisavam da salvação, né. E hoje nós temos isso em nós, e a gente usa os heróis como é uma fantasia dessa situação, de que o nosso país vive, de que a nossa nação vive, de que as pessoas vivem, né, porque nós precisamos, acreditar que o amanhã será melhor do que o hoje, É o famoso o que tá escrito na Bíblia, né, amar o próximo como a si mesmo, né. como assim mesmo. Entendi, legal. E agora apareceu a imagem do patriota ali, né. Ano de Copa do Mundo, você acha que o patriota ali falando de futebol, o patriota que time que ele torce? Rapaz, o patriota, ele é palmeirense, Ah não, aí não, aí não, esse aí né. mundial não tem Ó, como. o blindado é corintiano, Ah não, blindado é corintiano? o blindado é corintiano. O rochedo é flamenguista, entendeu. A Sol Vermelha é São Ah, Paulina. agora eu gostei, É, a agora eu Sol gostei. Vermelha é São Paulina. Aí ela é É. inteligente. Então, na verdade, nós temos diversos heróis que são diversos por quê? Porque são heróis brasileiros, pô, então tem Sim, que pô, torcer pra tem time que ser brasileiro. time Nós brasileiro. nós vamos gostar de futebol americano? É, Nós não aí somos não americanos, faz nós somos sentido. nós somos brasileiros, né. Eu gostei da Sol Vermelho, Isso. gostei. Então, é tudo assim, é tudo baseado no Brasil.
né? Heróis, E tem você é? times. Hã? Você é? O quê? Que time que você torce? Ah, eu na verdade não torço assim pra time nenhum, né? Você é palmeirense. Não, não, é porque eu fiz mais ou menos pelas cores, né? Por Ah, exemplo, o entendi. Patriota Brasileiro dá certinho com o Palmeiras, ó, certo? O blindado dá certinho com o Corinthians, porque as cores do blindado e tal, entendeu? A Sol Vermelho, E tem alguma história que envolve futebol nos quadrinhos ali? ó, tem uma história que o Rochedo, ele tá vendo o jogo um final de campeonato do Flamengo, né? E a Sociedade Secreta do Mal brasileira explode o estádio do Maracanã, e ao explodir o estádio do Maracanã, eh, o Rochedo tem que ir lá e segurar o estádio para o jogo terminar, Com tudo aquilo de até o gente. MSB chegar e salvar tudo. Não, mas o Rochedo segurar o estádio nos braços é mamão. Ainda mais que era do time dele, e o time dele tava ganhando o campeonato. Tava É ganhando maloqueiro, pode campeonato. deixar terminar. Não, É final de campeonato. ele fez duas coisas: salvou a população e ajudou o time dele a ganhar o campeonato. Ah, legal. E o patriota brasileiro, então, ele é palmeirense. Ah, não, Ele é palmeirense. tô brincando. É, mas agora é ano de Copa do Mundo, né? Vamos fazer os heróis com a camisa do Brasil e pra cima, né, no futebol. Isso, né? Pô, José, Também para ver se incentiva um pouco esses jogadores aí jogarem mais, né? Jogaram como os nossos jogadores do passado, né? passado. Inspirar o povo Inspirar um brasileiro, né? pouco, é. Legal. E se tivesse um crossover entre a Marvel e os Quadrinhos Vetores, qual personagem você acha que lutaria tal? Tipo, qual personagem você colocaria pra lutar? Vamos lá. Ó, o Rochedo ia pegar o Hulk, né? É. O Patriota ia pegar o Capitão América, né? A Sol Vermelho provavelmente é a Capitã Marvel. Acho que a Sol Vermelho é mais forte. É, Sol Vermelho é a Capitã Marvel. E assim vice-versa. Nós temos aqui o Felino, que poderia ser o Pantera Negra, né? Felino, eu gosto da história dele. Gosto É, bastante. o Felino é muito interessante, porque a história do Felino se remonta a 1939, quando a equipe alemã, isso é tudo verdadeiro, tá? Essa equipe alemã veio ao Brasil, Hitler mandou, aí eles foram verificar, porque eles estavam atrás de artefatos e segredos de artefatos antigos. E aí eu falo que, aí é que eu começo a fantasia. Eu falo que Hitler chamou de novo, porque iniciou a guerra, mas o Major responsável pela missão ficou, porque o que eles descobriram era uma montanha de Nióbio, que ela existe verdadeiramente dentro da reserva, e que havia um grande segredo embaixo, e esse segredo, ele, ele fez os uniformes altamente tecnológicos para os caciques, que aí se tornaram os felinos. Aí normalmente passa de geração a geração. Da hora demais. E qual é o seu personagem dos Quadrinhos Vetores o mais poderoso, o mais forte, assim, sabe? Não, o mais forte de todos é o Rocheda, né? Mas o mais poderoso, assim, não só questão de força bruta, de poder mesmo. De poder, rapaz, É difícil. é difícil, porque aí envolve bastante coisa. Na verdade, assim, considerando, uma das mais perigosas não é nem homem, é mulher, seria a magnética. A magnética. Porque a magnética ela consegue controlar tudo quanto é metal e campos magnéticos. É, o Ent- ent- cérebro ent- tem campo magnético, a então terra. ela poderia, por exemplo, envolver o rochedo num campo magnético e nem com toda a força do universo a pessoa consegue sair de um campo E magnético. outra, o sangue tem ferro também. Isso, O sangue do entendeu? cara sai. Entendeu? Então você, por exemplo, tem uma heroína fantástica, a Supapo. Ela é de Fortaleza. Mas a Supapo, você não consegue derrotar ela com força, porque ela absorve energia cinética. Então, quanto mais você bater nela, mais forte Mais ela forte fica. ela fica. Então, o Rochedo provavelmente não conseguiria derrotar a Supapo. Ela é de qual cidade? Ela é de Fortaleza. E de Ribeirão Preto aqui, você tem algum Rubarel herói? Preto tem um blindado, soldado de nióbio. Blindado. Ele... O blindado o pai dele tem uma empresa de ferragem aqui, mas ele gostava da aeronáutica, se formou como engenheiro da aeronáutica e fez um projeto de uma armadura aeroespacial. Nações estrangeiras não deixaram que o projeto avançasse dentro das Forças Aéreas Brasileiras. Ele deu baixo, veio para casa. O pai dele tinha uma empresa de aço aqui, tinha contatos em Araxá, conseguiu o nióbio e aí ele fez a armadura no sítio da família. Nada de bilionário, não. Não é. E os vilões?
Me fala, Vixe, tem vilão, qual? tem ótimos vilões, hein? Eu tenho, por exemplo, o Rochedo, ele tem um grande vilão inimigo dele, chama-se Besouro de Aço. Besouro de Eu aço. não sei se você já ouviu falar do Besouro de Aço verdadeiro. Que Não. ele tem 39 mil vezes a capacidade dele de força. Então ele pode carregar o peso dele 39 mil vezes. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Se você passar um carro com a roda em cima dele, ele não estoura. Então, eu falo que ele era um cientista da Fiocruz, estava fazendo uma experiência para descobrir por que o besouro de ferro tem essa característica de ser tão forte. A centrífuga explode, banha o cientista com as características do besouro, e aí ele é um ser humano que adquire 39 mil vezes a capacidade de um Então ser você acha que humano. ele bate ali de frente com o rochedo na força É, bruta? ele dá para dar um pega bom, porque imagina um ser humano amplificado 39 mil vezes. Misericórdia. Ó, e você vê o tanto que o Rochedo é forte. Mesmo assim, ainda não dá pega, hein? Ixi, então. E o Patriota Brasileiro, o vilão dele principal, O vilão principal dele chama-se Lutador. o lutador. É, também é um super soldado, participou do projeto Soldado Perfeito, mas resolveu se bandear pro lado do mal, né? Porque nem todo mundo quer ser do bem. Aqui nos quadrinhos aparece o Caçador Negro. O Caçador Negro, o Acho Caçador, que eu curto também bastante. isso, o Caçador Negro, na verdade, é a história dele que ele é um filho de um super soldado, então ele já tinha o soro nas suas veias, ele foi treinado desde os 3 anos de idade por uma sociedade secreta do mal, e aí ele é um mercenário que ele não tem misericórdia de nada, porque ele já foi criado pelos caras do mal, já foi Então, ensinado tipo, do mal ele desde é criança. pago pra matar, né? Digamos É, assim. não, ele mata de graça, vamos Ele dizer mata de assim. graça? É, entendeu? Mas, e aí eles deram um uniforme para ele, o uniforme dele é de nióbio, a armadura dele, né, que já torna ele quase invulnerável, e deram para ele uma ferramenta que é uma lâmina mortal, por isso que ele chama Caçador Negro. E é um dos vilões mais perigosos dos quadrinhos. E você também tem um personagem aquático, né? Vixe, o Argo, Argo. Também príncipe acho dos legal rios demais isso aí. submarinos da Amazônia. O Argo ele conta algo muito interessante, porque você sabe que existe um rio chamado Ranza, que ele está a 4 mil metros abaixo do rio Amazonas, e ele é mais largo do que o Amazonas e tem 6 mil quilômetros como o Amazonas, e deságua no delta do Amazonas, só que a 4 mil metros de profundidade. Mas tem uma coisa interessantíssima: quem controla o sal para não entrar dentro do Amazonas não é o Amazonas, é o Ranza. O Hansa que absorve lá o sal na entrada do delta. Que coisa E interessante, né? o Argo, ele tem o, tipo, o Aquaman tem o Atlântica. O Argo, ele tem o seu povo ali, a sua Ele tem, cidade. a cidade dele chama Zargória. Argória. E Zargória. como que é a cidade, a população? Tipo, como que é? Me fala um pouco dele. É, eles são um povo aquático. A história dele, na verdade, se remonta a 10 mil anos atrás, porque existia uma região chamada Ratanabá. E Legal. Ratanabá sofreu um grande desastre, né? é, geológico, e toda aquela população afundou. Mas como eles tinham uma alta tecnologia, eles conseguiram criar um campo de energia que os protegeu durante muito tempo nas águas, mas foram se adaptando e conseguiram respirar, tanto na água quanto na terra. Então, na verdade, a história deles remonta 10 mil anos atrás. Só que tem uma grande coisa, como lá embaixo é de 6 a 12 vezes mais lenta a água, eles envelhecem 6 a 12 vezes a menos do que nós. Um ano nosso, por exemplo, vale 12 deles. E ele consegue falar com os peixes também, com os animais marinhos, que nem o. Não, ele é tipo uma simbiose. Vamos supor, você tem um cachorro, aí você não, o cachorro não te entende, o gato não te entende, Uhum. é uma simbiose, não é que ele tem uma telepatia de controle. Mas devido a estar tanto tempo ali e se adaptar tanto, que as criaturas aquáticas já se adaptaram a ele, do rio, Entendi. de água E doce. os velocistas? Agora eu quero saber dos velocistas. Então, os velocistas brasileiros é muito interessante, porque os nossos são os únicos velocistas do planeta que ganharam seus poderes dentro de um acelerador de partículas real. Porque todos os outros foram, ou é um raio, ou é qualquer coisa, mesmo acelerador de partículas, sendo que tudo parte do acelerador de partículas. E legal. E qual são eles, Ó, esses eu tenho o velocistas? impulso negro e eu tenho o Velox. Da É. hora. O
qual deles, o Velox, ele é mais velho que o Impulso Negro, né? Que Isso, mais velho, mais o velho. Impulso Negro, ele tá meio que é um mentor, meio que tá com uma mentoria ali, né? Tá aprendendo a usar os E tá poderes. aprendendo a usar os E o poderes. outro tá falando, vamos E o lá, outro vamos já tá estudar. mais adaptado aos poderes. Legal. É tipo como se ele fosse o jovem da. Como que é o nome do grupo? Esqueci. Agora é. Os Guardiões Os Guardiões. Os brasileiros. Guardiões Os Jovens Brasileiros. Guardiões Jovens brasileiros. Guardiões Brasileiros. Tem os Isso, Guardiões isso. Brasileiros e tem os Jovens Guardiões. Isso, Tipo, os Jovens Titãs e Jovens. isso. Legal, legal. Que defendem a nossa nação. E eles têm. Eles dão muito trabalho, esses jovens aí? Dão por causa da inexperiência, né? Entendi. Todo mundo que é inexperiente, ele acaba dando um pouquinho de trabalho, porque às vezes ele faz muita coisa pelo impulso, né? O jovem, ele faz Impulso Negro. impulso nele. Ele faz muita coisa pelo impulso, né? É igual, por exemplo, quando você entra pro exército, você é recruta. O recruta, ele faz coisas que lá na frente, quando ele for um soldado de carreira, ele não vai fazer. Mas é porque ele faz, porque ele ainda não entende que determinado não pode ser feito, determinado tudo não pode ser tomadas. E assim é praticamente toda a profissão, né? E você serviu no exército, né? Como foi sua experiência lá? Fala um pouco sobre. Foi ótimo, porque lá trabalha muito o caráter da pessoa, né? Trabalha o civismo, que é você amar a sua pátria de verdade. Hoje eu vejo muita gente falar, ah, eu sou patriota, o cara nunca foi num quartel, ele nunca viu um quartel. E você tem que estar lá dentro, você tem que viver, você tem que aprender, porque lá realmente a pessoa aprende a amar a tua pátria. Ah, interessante. Eu acho legal ter esse sentimento, porque o Brasil é um país muito amplo, um país muito bonito. Muito bonito. Portanto, que até incomoda um pouco os gringos americanos. Eles vêm e acham que o Brasil é só Rio de Janeiro e Amazônia, né? O Brasil tem outros lugares maravilhosos. Tem, por exemplo, pouca gente sabe, mas um dos maiores aquartelamentos das Forças Armadas Brasileiras é no Rio Grande do Sul. E o Sul é maravilhoso, meu Então, sonho. e aí, mas só que ninguém fala praticamente disso, entendeu? O Sul, eles é tipo a Europa no Brasil. Tipo, o A Brasil é Europa. lindo, gente. Isso, porque o clima lá é muito propício para o sistema europeu. Tanto que várias pessoas alemãs, italianas, ou de outras E origens você tem um europeias, personagem sulista? rapaz, nós estamos trabalhando nisso. E nordestino? Nordestino. Nordestino você tem? Não, nordestino ainda não tem. Então, Não, eu tenho a Supapo, né, que ela é de Fortaleza, né? É, a Supapo é nordestina. então anota aqui que a gente vai fazer um personagem sulista e nordestino. Mais dois, ó. Tá bom. Vamos fazer um personagem lá do sul e do Gostei da ideia, Vamos gostei da fazer. ideia. Porque só tem carioca. Vamos fazer um personagem lá do sul e Não, do tem, nordeste. tem mineiro. Não, Mineiro. tem mineiro, tem goiano, porque Vamos ó, mostrar pros gringos que o Brasil não é só Rio de Janeiro e Amazônia. Vamos mostrar isso, que muito o bem, Brasil é muito muito maior. bem. E Por exemplo, o felino é amazônico, né? o felino é O amazônico. argo é amazônico. Bem, é isso, eu acho, né? Tinha que falar que você tem mais alguma coisa pra comentar. Não, na verdade a gente tem muita coisa para falar do Brasil e dos heróis brasileiros, mas eu acho que hoje foi um excelente início, né? Pessoal que está nos vendo, e eu agradeço, né, o convite pela entrevista, porque é muito bom estar aqui falando não só de heróis brasileiros, mas de Brasil. Mas antes de encerrar, fala um pouco dos quadrinhos, desses quadrinhos, onde a pessoa pode encontrar pra comprar, o valor, como que funciona pra comprar. Então, esses quadrinhos nós vamos estar colocando nas redes sociais, tá? Os links de compra. E esse aqui, ó, é o número 1, hein, gente, dos quadrinhos Vetória. Vai valer muito dinheiro um dia, viu, Um galera? dia vai valer, Vai valer, ó. tá? Então, quem adquirir, Rochedo, não. adquira, que essa edição é limitada. Eu ainda tô encantado com a história do Rochedo aqui. Achei muito bacana. Para você ter ideia, para chegar nesse gibi colorido, nós já tínhamos feito outros preto e branco, outros encarte, mas para chegar nesse gibi aí foi 40 anos de trabalho. Então, eu quero dizer uma coisa, jovem, se você tiver um projeto, passou 5 anos, não deu certo, passou 10 anos, não deu certo, passou 15 anos, não deu certo. Imagina eu que levei 40 anos para chegar no gibi. Eu ia pedir pra você mandar uma mensagem, mas você já mandou aí pros jovens, né? Não desistir.
Se Isso. quiser complementar, pode complementar aí. Inclusive eu conheço, eh, várias pessoas que lutaram durante vários anos e nunca desistiram, porque o segredo da vitória é você não desistir, é você nunca deixar de acreditar. E confiar em Deus. Acima de tudo, a primeira coisa é confiar em Deus e no Senhor Jesus, porque é ali que está o alicerce da vitória. É, ele venceu, a gente consegue também. Se ele conseguiu, a gente consegue. Se você tiver fé, se você acreditar, entendeu? O Senhor ele gosta de guerreiros. Eu vou te dar um exemplo. José, guerreiro, o Senhor abençoou. Davi, guerreiro, o Senhor abençoou. Moisés, foi um pastor de ovelha, mas foi um guerreiro, né? Lutou, o Senhor abençoou. Então, todos que você pega na Bíblia, Daniel era um escriba, mas um guerreiro, lutava pelas coisas de Deus, lutava É pelas você leis, persistir naquilo. persistir, Persistência. persistência, né? Então, o Senhor ama a quem persiste. Aqueles que se julgam derrotados e desistem, o Senhor não gosta dessas pessoas. E logo, logo nós vamos montar o nosso super-homem brasileiro. Isso daí é uma outra É história, uma outra história. numa Então outra, você se inscreve e num segue outro lá pra canal. acompanhar, porque logo, logo vai Isso. ter o super-homem brasileiro aí. A gente vai bolar o nome, a história, um negócio bem legal aí. Bem legal. Quem quiser dar sugestão aí também de história, de origem, alguém que tem uma cidade que quer ser representada, comenta aí também pra gente dar uma lida, uma ideia, a gente interagir junto aí. Ótimo. Mas é isso. Eu agradeço, tá? Isso. Se quiser deixar mais uma mensagem, você que sabe. Eu acho que ficou legal já. Não, eu só tenho mais uma vez agradecer, não só a você, como a todos os outros podcasts que já me convidaram, porque é a coragem de cada um desses podcasts de falar sobre um produto brasileiro que ninguém quer falar, sabe? Você procura as grandes mídias, eles não querem falar. Por que que não querem? Porque estão confortáveis onde estão. E isso aqui é alguma coisa que pessoas, que brasileiros que acreditam. Esse aqui deve ser a oitava ou nona edição de um podcast que eu estou. E eu admiro a todos que já me levaram, porque todos acreditaram no projeto dos heróis brasileiros. Lógico, vai muito crescer. Mas eu também quero agradecer por você ter vindo hoje. E peço pra você, se estiver assistindo no YouTube, se inscrever no canal, porque é o primeiro episódio, episódio piloto. Logo, logo vai ter vários outros episódios, outras pessoas que a gente vai entrevistar Isso. do audiovisual. E é isso, galera. Eu agradeço a todos que assistiu até aqui. Agradeço meu amigo Muito Cris. legal. E é isso. Obrigado.